E aí, mais um papo que a gente vai ter hoje. Vou conversar com vocês sobre a rigidez do cotovelo. Rigidez do cotovelo acontece quase sempre depois de um trauma, né? Trauma significa que teve uma pancada, que teve uma lesão ligamentar, teve fratura, às vezes com cirurgia, às vezes sem cirurgia, mas algo aconteceu no cotovelo. Isso é mais frequente. Os movimentos do cotovelo a gente divide em 4 tipos. Os movimentos de flexão, os movimentos de extensão, os movimentos de pronação e os movimentos de supinação. Então, os flexo e extensão são desse jeito e pronospinação são giros. Para acontecer a flexo e extensão, o movimento acontece com o fulcro, com o eixo entre a ulna, que tem um formato desse jeito, encostada, encaixada na parte de baixo do húmero. Então, o húmero é esse osso daqui do braço. Lá na parte dele, de baixo, tem 2 partes ósseas que parecem um carretel. E aí a ulna tem uma parte óssea que parece um encaixe, e a ulna é esse osso aqui do antebraço, e ele encaixa desse jeito assim na parte de baixo do húmero. Mais ou menos desse jeito aqui, ó. Então, esse aqui é o húmero, né? Como se fosse o meu húmero esquerdo aqui. A ulna é este osso que segue até lá na frente, e ela encaixa agarrando assim nessa parte que parece um carretel, né, do húmero. E aí a gente consegue dobrar e esticar exatamente pelo encaixe da ulna com o húmero. Para pronossupinação, a ulna não mexe muito. Quem mexe é o rádio. E a cabeça do rádio tem um formato arredondado para permitir esse giro. Essa aqui é a cabeça do rádio. O rádio é esse osso que vem dessa região até o polegar, né? O rádio vem na direção do polegar e a ulna vem na direção do 5º dedo. Então, a ulna e o rádio, eles se articulam na região do cotovelo e na região do punho, mas na região do cotovelo, quando um gira sobre o outro, desse jeito, o rádio fica com a cabeça dele girando, a ulna parada, né? A gente consegue girar a mão para baixo e para cima. Isso a gente chama de pronossupinação. Quando acontece um trauma na região do cotovelo, principalmente relacionada a ligamentos ou fraturas no cotovelo, existe uma cicatrização grande na articulação e essa cicatrização pode ser responsável pela rigidez do cotovelo. Na maioria das vezes, a rigidez do cotovelo acontece depois de um período longo de imobilização, por exemplo, várias semanas. Nessas semanas em que acontece a imobilização, um monte de tecido fibrótico, que é uma mistura de colágeno dura. A gente tem vários tipos de colágeno. Alguns colágenos são mais flexíveis, outros são mais duros. Aqui acontece uma mistura de colágeno mais dura que não deixa o cotovelo mexer, porque gruda entre as cartilagens do húmero e da ulna, além do húmero e do rádio e da ulna. Então forma um monte de cartilagem onde não deveria, forma um monte de fibrose onde não deveria, né? Não é cartilagem, é mais fibrose entre as cartilagens e não deixa fazer o movimento. Esse é um tipo de rigidez de cotovelo. Existem ainda as rigidezes de cotovelo relacionadas à parte muscular. São menos frequentes, mas pode ser por causa de um encurtamento do braquial e do bíceps, que são esses músculos daqui da frente que servem para fletir, por exemplo. Isso pode criar uma contratura em extensão. A gente não consegue estender por causa desses músculos estarem contraturados. Aí faz a contratura em flexão. Contratura em extensão pode acontecer por causa do tríceps encurtado. Um tríceps muito encurtado não deixa a gente dobrar o braço. Mas esse tipo de rigidez é mais comum em quem tem alguma alteração dos músculos, alguma doença neuromuscular, né? E isso acontece mais na infância. Quando está relacionado ao trauma, o mais frequente é por cicatrização inadequada dos tecidos. E quando a gente vai tratar isso, a gente precisa lembrar que aumentar a inflamação local ou deixar muito imobilizado vai causar mais cicatriz, mais fibrose e pode piorar a rigidez. Então o alongamento para a rigidez do cotovelo precisa ser gentil, mas precisa ser constante e frequente. Outra possibilidade é liberação cirúrgica. A gente pode entrar com um artroscópio, que é como se fosse uma câmera bem pequenininha, né? Tem mais ou menos 3 milímetros. A gente entra com esse artroscópio lá no meio da articulação e pode tentar soltar essa fibrose. A gente corta essa fibrose para ganhar de novo o movimento. Tem outros tratamentos, pode ser por cirurgia aberta, né? Que a gente vai lá, faz um corte nas estruturas que estão mais presas, que estão prendendo mais o movimento e deixa o cotovelo livre.
Tem alguns problemas que podem acontecer junto com a rigidez do cotovelo. O mais frequente deles é a alteração do nervo ulnar. O nervo ulnar vem lá do pescoço e passa aqui por essa região do braço, essa região aqui, e pode causar formigamento e dor na parte aqui do caminho do quinto dedo, né? E aí isso acontece porque lá na região do túnel cubital, aqui no cotovelo, o nervo ulnar está muito preso. Tem vários outros problemas que podem acontecer simultaneamente com a rigidez do cotovelo, mas o importante é que o problema tem solução. A gente consegue tratar a rigidez do cotovelo para voltar a ganhar movimento. É um tratamento longo, geralmente, bastante trabalhoso, mas recompensador, porque o cotovelo rígido não permite que a pessoa, por exemplo, fale ao celular, use mouse ou digite alguma coisa, porque fica com o movimento muito preso. Quando a gente trata a rigidez de cotovelo, esses movimentos do dia a dia, que para a gente costuma ser habitual, voltam a ser possíveis para a pessoa. Até mesmo o movimento de comer pode ser difícil para alguém com uma rigidez de cotovelo. Então, essa foi a rigidez de cotovelo. Eu ainda vou lançar alguns textos, algumas coisas explicando um pouquinho melhor. Espero que você possa acompanhar e goste dos nossos conteúdos. Até logo!